Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer aquela resposta que eu deixei na semana passada para vocês. Será que apenas os medicamentos e os produtos e algumas práticas integrativas e complementares, como eu já falei na semana passada, modulam o nosso sistema endocannabinoide? Então a gente viu que massagens, eletroacupuntura, plantas medicinais e suplementos alimentares também modulam o nosso sistema endocannabinoide. Mas e a meditação? E a yoga? E o mindfulness? Será que elas também modulam? Se você quer saber sobre isso, fica com a gente, porque depois da vinheta eu vou contar isso para vocês. Bem, essas práticas de meditação, yoga, mindfulness, elas são muito antigas. Remontam da Índia, da medicina tradicional ayurveda, chinesa. Mas, enfim, o que ela tem a ver com a gente? Né? Aqui no Ocidente, nós temos valorizado muito essas práticas, seja para trazer um bem-estar da mente, do corpo e, sobretudo, em condições de estresse. Nós não sabemos tudo sobre os mecanismos fisiológicos, dos benefícios que essas práticas trazem, mas sabemos sim que estão envolvidas várias questões moleculares, neurotransmissores, como as aminas, né? Então, serotonina, acetilcolina, e também o sistema endocannabinoide. Sabemos que o sistema endocannabinoide e o opioide estão envolvidos também em diversas questões que trazem esse bem-estar resultante dessas práticas respiratórias. Então, vamos ver aqui alguns estudos, né, que podem nos mostrar isso. Um deles é um artigo que ele eu já tinha trazido, na verdade, na semana passada, que ele é de 10 anos atrás, né? Mas é daquele Vicenço de Marzo que eu falei, maravilhoso, né? Então, o que nesse artigo de revisão eles falam, né? Que para meditação, nós temos ainda estudos clínicos, então com seres humanos, que são anedóticos, né? Que sugerem que essas técnicas reduzem o estresse. Quais são? Então, meditação, mindfulness, yoga, exercícios de respiração profunda. Por quê? Porque eles, além de tudo que eu já falei, eles proporcionam efeitos canabinomiméticos leves, né? Bem, mas vamos lá. De qualquer forma, a gente sabe já, né, que essas práticas, elas modulam, elas restauram, elas equilibram o sistema do endocannabinoide quando ele está em desequilíbrio. Então, existem estudos já mostrando isso, e eu vou mostrar um que é de 2020, que foi publicado por pesquisadores dos Estados Unidos. Esse artigo é um artigo original, não é de revisão, e se chama Práticas de Engenharia Interna e Retiro Avançado de Isha Yoga, de 4 dias, associados a efeitos canabinomiméticos e aumento de endocannabinoides a curto prazo, melhoria sustentada da saúde mental, 2 pontos, um estudo observacional prospectivo de meditadores. Aqui é enorme, né? Um título enorme. Mas, enfim, o que eles viram, né? Esse é um estudo piloto, observacional, envolvendo 323 adultos, né? Que participaram de um retiro durante 4 dias, dentro de um programa que se chama Isha Yoga Bhava Spandana, que é um tipo, né, então, de prática de meditação. Vocês podem ver na figura, né? E esses, então, 323 adultos, eles foram submetidos a uma pesquisa com questionários, com escalas psicológicas já validadas, né, para avaliar ansiedade, depressão, concentração, bem-estar, felicidade. Antes de começar os 4 dias de meditação, um dia
e um dia depois que terminou esse período de retiro, e um mês depois do final do retiro. Então, essas pessoas foram submetidas em 3 momentos a vários questionários para avaliar essas coisas. E também, essas pessoas foram, além do questionário, elas tiveram seu sangue coletado para que se pudesse avaliar a concentração de alguns biomarcadores, algum deles endocannabinoides, por exemplo, o anandamida, 2-AG, 1G, o DEA, o OEA, e também do BDNF, que eu já vou explicar o que é. Mas esse sangue, então, ele foi coletado, né, antes do retiro e um dia após o retiro de 4 dias. Tá? Bom, esse BDNF é um fator neurotrófico derivado do cérebro, né? É uma proteína que tem papéis super relevantes, entre eles na plasticidade dos neurônios, na sobrevivência das células neuronais e na função vascular. Então, só para vocês terem uma ideia, a diminuição desse fator, né, pode estar associada a alterações do sistema nervoso no nível de promover estados de depressão, esquizofrenia e doença de Parkinson. Então, ter níveis adequados desse fator é muito importante para garantir a saúde, sobretudo a mental, né? Como está sendo dito aqui. Bem, quais são os resultados desse estudo? Então, os pesquisadores eles observaram que, com dados estatísticos, isso é muito importante também deixar claro, né? São 323 pessoas, foram feitos estudos, análises estatísticas, né? Que uma curta experiência, ou seja, 4 dias, né, de meditação, melhorou o foco, a felicidade e o bem-estar desses meditadores. Além disso, reduziu a depressão, desculpe, a ansiedade dos participantes por pelo menos um mês, porque lembra que depois de um mês eles foram avaliados de novo quanto a esses parâmetros, né? Um outro resultado que eles tiveram agora da coleta do sangue, né, é que todos os endocannabinoides que foram testados, então, antes e depois, tiveram um aumento que foi estatisticamente significativo, conforme vocês podem ver nos gráficos, né, na figura. Sugerindo, então, os autores um papel para esses biomarcadores no mecanismo subjacente da meditação, né? O quanto que isso, junto, né? O quanto que a meditação promove, então, o aumento desses endocannabinoides e todos aqueles benefícios, né, que a gente estava dizendo anteriormente, né? Então, e muito interessante também que também foi observado o aumento dos níveis daquele fator BDNF, né? Então, que pode estar associado, como a gente já falou, com depressão, esquizofrenia, doença de Parkinson. Então, ter esses níveis aumentados também favorece uma prevenção, né, nesses quadros médicos. Bem, e aí um artigo mais recente, que é de 2021, que é uma revisão que eu também apresentei já na semana passada, né? Ela diz o seguinte, que a prática regular da mindfulness tem consequências no funcionamento fisiológico e psicológico, melhorando o sono, qualidade e estresse no trabalho. Então, dados sobre usuários regulares de yoga enfrentaram reduções médias modestas na sua pressão arterial. Então, vários estudos que eles analisaram aqui trouxeram esses resultados, né? A depressão ou a ansiedade também foram tratados alternativamente com intervenções não convencionais, incluindo exercícios de yoga, de meditação, né? Bem, mas qual a relação, afinal, dessa prática com o sistema endocannabinoide, né? No caso, eu estou falando desses autores aqui, né? Então, nesse quadro, muito interessante que esses autores fizeram, eles mostram 4 estudos sobre os benefícios da mindfulness. Então, vocês podem ver aí na seta azul, é o resultado do estudo que eu acabei de apresentar para vocês. Então, não vou falar tudo de novo, né? A seta vermelha já é um estudo que foi realizado a partir de um retiro de meditação de 3 meses,
quando foi avaliada a atividade da telomerase e experiências do estresse. Então, o que é a telomerase? É uma enzima que, entre outras coisas, contribui para manter a juventude biológica das células. Então, é extremamente importante. Então, o que eles viram naquele estudo, né? Que foi feito com participantes controlados, né? E que usaram, né, a técnica da meditação. Foram coletadas amostras das células mononucleares do sangue periférico para avaliar a atividade da telomerase. E os autores relataram uma ligação clara entre meditação e a mudança psicológica positiva com a atividade dessa enzima. Depois, na seta amarela, nós vemos aqui um estudo randomizado, controlado por placebo e duplo cego, com 15 voluntários saudáveis, praticantes de mindfulness. Os participantes foram avaliados quanto à dor por um estímulo frio que receberam antes e depois de uma sessão de meditação do tipo mindfulness. E a conclusão dos autores foi que a meditação envolve vias endógenas de opioides que medeiam a sua ação analgésica. Então, aqui trazendo a correlação entre mindfulness e o sistema opioide, né? E a seta roxa mostra um estudo entre os pacientes com a doença de Parkinson, leve a moderada, e a prática de mindfulness, demonstrando ser eficaz, então, essa prática nesses pacientes para a melhoria da disfunção motora e da mobilidade. Bem, os autores explicam ainda que quando nos estressamos, né, uma das coisas que acontece é que liberamos o hormônio cortisol, que é também conhecido como o hormônio do estresse, que é produzido pelas glândulas suprarrenais. Tudo isso ocorre por ativação de um eixo do estresse, né, que também que é conhecido como hipotálamo, hipófise adrenal, HPA, e o estresse crônico, né, eles também explicam que ele está relacionado com disfunções do nosso sistema endocannabinoide. Então, quando eu passo por muito estresse por muito tempo, eu diminuo a produção dos meus endocannabinoides, eu diminuo a produção dos meus receptores canabinoides, eu aumento a liberação desse hormônio cortisol, né? E a gente sabe, por essa revisão que os autores explicam aqui, e vários estudos, que o SEC ele pode ter uma participação direta e indireta no controle, na regulação desse eixo do estresse de várias formas, né? Uma delas diminuindo a liberação do cortisol, conforme vocês podem ver pela imagem. Então, a conclusão desses artigos todos que eu mostrei aqui é a seguinte, que a meditação pode servir como uma terapia simples, orgânica, eficaz e não farmacológica e, portanto, de baixo risco, e que trata-se de uma estratégia de prevenção para depressão e ansiedade, e ao mesmo tempo que melhora a felicidade e o bem-estar, e que, claro, como sempre, né, estudos futuros são necessários para investigar mais profundamente como que o SEC se conecta com tudo isso, né? Trazendo então esses mediadores com efeitos positivos, né, da meditação. Então, claro, a gente tem muito que ser caminhado ainda, mas já temos muitos estudos sobre meditação, assim como temos muitos estudos também sobre exercício físico e o sistema endocannabinoide. Então, fique com a gente, porque a semana que vem eu vou falar sobre isso. Será que o seu estilo de vida está sendo favorável para o seu sistema endocannabinoide, para o seu controle, para o seu equilíbrio, né? Se você tem dúvidas, se você acha que pode melhorar ainda mais, se você já tem feito isso, fique com a gente, porque quarta-feira que vem eu vou trazer um episódio só sobre isso. Sistema endocannabinoide e o seu estilo de vida. Eu espero você lá.